Esta é a segunda parte do conto Vermes da Terra, com ilustrações da adaptação antológica feita pela Marvel em 1976, roteiro de Roy Thomas, desenhos de Barry Windsor-Smith e arte final de Tim Conrad. Anteriormente, o rei dos Pictos Bran Mak Morn, disfarçado como o emissário chamado Parte Mak Odna, presencia a execução de um súdito picto que está sendo pregado em uma cruz. O responsável pela execução é o romano Titus Sula, governador de Eboracum, província romana na Bretanha. O moribundo havia sido julgado injustamente em uma corte romana, sendo condenado à morte. Simbolicamente, em presença do emissário, o povo picto era quem estava sendo humilhado com aquela sentença, como uma lição de obediência do Império Romano. O condenado tem uma morte rápida pelo soldado Valérius, chocando a todos os presentes e, por esta ousadia, é preso por Titus Sula. Naquela mesma noite, Bran envia seu servo a Connacht, ao norte, enquanto começa a desenhar seu plano de vingança contra Titus Sula. Em sonho, o plano de Bran para pegar Sula finalmente é revelado. Antes de deixar Eboracum, ele visita o soldado Valérius e o mata através da janela do cárcere, fugindo em direção às florestas pictas. Bom, agora vamos voltar a degustar o sinistro poema em prosa de Robert Howard, narrando a mórbida vingança do rei picto. Para os pântanos sombrios do oeste foi Bran Mak Morn. Um vento sombrio soprou por toda aquela lúgubre desolação, subindo contra o céu cinzento, fazendo com que algumas garças batessem pesadamente suas asas. Os longos juncos e a grama do pântano oscilavam em ondulações quebradiças, a perder-se de vista através daquela terra desolada, enquanto alguns lagos de águas calmas refletiam a luz maçante. Aqui e ali erguiam-se outeiros curiosamente regulares acima dos níveis gerais e descarnados contra o céu sombrio. Bran viu uma linha de mancha de monólitos verticais, menires, criados por quais mãos sem nome. Como uma linha azul fraca no oeste, deitavam-se aos sopés das colinas que, além do horizonte, cresceram para se tornarem as montanhas selvagens do país de Gales, onde habitavam ainda tribos de ferozes e selvagens celtas, homens de olhos azuis que não conheciam o jugo de Roma. Com uma fileira de torres de vigia bem guarnecidas, os mantinham em segurança. Mesmo agora, muito longe através das charnecas, Bran vislumbrava a inexpugnável fortaleza que os homens chamam Torre de Trajano. Estas terras estéreis pareciam a realização melancólica da desolação, mas a vida humana não estava completamente desprovida. Bran encontrou os silenciosos homens do brejo, reticentes, de olhos e cabelos escuros, falando uma estranha língua mista, cujos elementos, há muito misturados, tinham esquecido suas separadas fontes primitivas. Bran reconhecia um certo parentesco dessas pessoas para consigo mesmo, mas ele olhava para elas com o desprezo de um patrício puro sangue aos homens de linhagem mistas. Não que as pessoas comuns da Caledônia fossem completamente puro sangue. Elas têm seus corpos entroncados e os membros maciços de uma raça primitiva teutônica, que tinha encontrado seu caminho
em migração para a ponta norte da ilha, muito antes que a conquista dos celtas sobre a Bretanha fosse concluída, e eles tinham sido absorvidos pelos pictos. Mas os chefes dos povos de Bran tinham mantido seu sangue longe da mácula estrangeira desde o início dos tempos, e ele mesmo era um picto de raça pura da antiga raça. Mas esses homens do Brejo, invadidos repetidamente por britânicos, gaélicos e conquistadores romanos, tinham assimilado o sangue de cada um, e no processo quase esquecido sua língua e linhagem original. Pois Bran vinha de uma raça que era muito antiga, a qual tinha se espalhado pela Europa Ocidental em um vasto império sombrio, antes da chegada dos arianos, quando os ancestrais dos celtas, os helenos e os germânicos eram um povo primitivo, antes dos dias das divisões tribais e da migração para o oeste. Apenas em Caledônia, Bran meditou. Seu povo resistiu à enchente da conquista ariana. Ele tinha ouvido falar de um povo picto chamado Basco, que nos rochedos dos Pirineus chamava a si mesmo de uma raça inconquistável. Mas ele sabia que tinham pago tributos durante séculos para os ancestrais dos gaélicos, antes que esses conquistadores celtas abandonassem sua montanha-reino e navegassem para a Irlanda. Apenas os pictos da Caledônia tinham permanecido livres e tinham se espalhado em pequenas tribos rivais, e ele, Bran, era o primeiro rei reconhecido em 500 anos, o início de uma nova dinastia, não um renascimento de uma antiga dinastia sob um novo nome. Diante dos dentes da própria Roma, ele fantasiava seus sonhos de império. Ele vagou através dos pântanos em busca de uma porta. De sua busca, ele não disse nada aos homens do Brejo de olhos escuros. Eles lhe deram as notícias que viajaram de boca em boca. Um conto de guerra no norte, o grito agudo das gaitas de guerra ao longo da muralha curvilínea, as assembleias ao redor de fogueiras na Urze, as chamas, a fumaça e a rapinagem saciando as espadas gaélicas no mar carmesim da Carnificina. As águias das legiões estavam se movendo rumo ao norte, e a estrada antiga ressoou sob o ruído marcado de passos pesados de pés vestidos em ferro. E Bran, lá nos pântanos do oeste, gargalhou, cheio de satisfação. Em Eboracum, Titus Sula emitiu a ordem secreta para procurar o emissário picto, com nome gaélico, que estava sob suspeita e tinha desaparecido na noite em que o jovem Valérios foi encontrado morto em sua cela com a garganta dilacerada. Sula sentiu que essa chama de guerra que começava a estourar de repente na muralha estava ligada intimamente com a sua execução de um criminoso picto condenado, e assim pôs seu sistema de espionagem em ação, embora tivesse certeza de que Parta Mac Otna já estava há muito além de seu alcance. Sula se preparou para marchar de Eboracum, mas ele não acompanhou a força considerável de legionários que enviou para o norte. Sula era um homem corajoso, mas cada homem tem seu próprio medo, e o de Sula era Cormac de Connacht, o príncipe de cabelos negros dos gaélicos, que tinha jurado arrancar o coração do governador e comê-lo cru. Então Sula cavalgou, com seus sempre presentes guarda-costas, para o oeste, onde assentava-se a Torre de Trajano, com seu comandante guerreiro Caius Camillus, que, acima de tudo, gostava principalmente de tomar o lugar de seus superiores quando as ondas vermelhas da guerra lavavam a pé da muralha. Política tortuosa, mas o legado de Roma raramente visitava esta ilha distante, e por meio de sua riqueza, Titus Sula era o maior poder na Bretanha. E Bran, sabendo de tudo isso, esperou pacientemente sua chegada,
na cabana abandonada em que ele havia tomado para sua morada. Em uma noite cinzenta, ele caminhou a pé através da charneca, uma figura forte, sinistramente gravada contra o sombrio fogo carmesim do pôr-do-sol. Ele sentiu a incrível antiguidade da terra adormecida, enquanto caminhava como o último homem no dia após o fim do mundo. No entanto, finalmente, ele viu um sinal da vida humana, uma monótona cabana de vime e lama, situada no peito esganiçado do charco. Uma mulher o cumprimentou pela porta aberta, e os olhos melancólicos de Bran se estreitaram com suspeita sombria. A mulher não era velha, mas a sabedoria de eras estava presente em seus olhos. Suas roupas estavam esfarrapadas e escassas, seus cabelos negros emaranhados e despenteados, emprestando-lhe um aspecto de selvageria bem em harmonia com seus sombrios arredores. Seus lábios vermelhos escarneceram, mas não havia nenhuma alegria em seu riso, apenas uma insinuação de zombaria e, por baixo dos lábios, seus dentes se revelaram afiados e pontiagudos como presas. Entre, mestre, ela disse, se não tens medo de compartilhar o teto da bruxa-mulher do pântano de Dagon. Bran entrou em silêncio e sentou-se em um banco quebrado, enquanto a mulher se ocupou com o cozimento de refeição escassa em uma fogueira na esquálida lareira. Ele estudou seus movimentos ágeis, quase serpentinos, as orelhas que eram quase pontiagudas, os olhos amarelos que se esgueavam curiosamente. — O que buscas nos pântanos, meu senhor? Ela perguntou, virando-se para ele com uma torção flexível de todo o seu corpo. — Eu procuro uma porta, respondeu ele, o queixo repousando sobre o punho. Eu tenho uma canção para cantar para os vermes da terra. Ela ficou de pé subitamente. Uma jarra caiu de suas mãos para despedaçar na lareira. Esta é uma palavra maléfica, mesmo dita por acaso, ela gaguejou. Eu não falo por acaso, mas por intenção, ele respondeu. Ela balançou a cabeça. Eu não sei o que queres dizer. Bem, tu sabes, ele retornou. Sim, tu sabes bem. Minha raça é muito antiga. Ela reinou na Bretanha antes que as nações dos celtas e dos helenos fossem paridas do útero dos povos. Mas o meu povo não foi o primeiro na Bretanha. Pelos mosqueados em sua pele, pelo oblíquo de seus olhos, pela mácula em suas veias, eu falo com pleno conhecimento e significado. Por um tempo ela ficou em silêncio, seus lábios sorridentes, mas seu rosto inescrutável. Homem, tu estás louco? Ela perguntou. E em tua loucura vens buscando aquilo do qual vigorosos homens fugiram aos gritos nos tempos antigos? Eu procuro uma vingança, ele respondeu, que pode ser realizada apenas por aqueles que eu procuro. Ela balançou a cabeça. Tu ouviste o canto de um pássaro, tu sonhaste sonhos vazios. Eu ouvi o silvo de uma víbora, ele rosnou. E eu não sonho. Chega dessa tecelagem de palavras. Eu vim buscar um laço entre dois mundos, e eu o encontrei. Eu não preciso mais mentir para ti, homem do norte, respondeu a mulher. Aqueles que tu procuras ainda habitam sobre as colinas adormecidas. Eles têm se distanciado cada vez mais para longe do mundo que tu conheces. Mas eles ainda saem sorrateiramente na calada da noite para capturar mulheres que se perdem nos charcos, disse ele com um olhar fixo nos olhos oblíquos da mulher. Ela riu perversamente. O que queres de mim? Que me leves até eles. Ela jogou a cabeça para trás com uma risada desdenhosa. Ele fechou a mão esquerda como ferro sobre o vestido esfarrapado da mulher, e sua mão direita crispou sobre o cabo do punhal. Ela riu na cara dele.
Golpeie e seja condenado, meu lobo do norte. Tu achas que uma vida como a minha é tão doce que eu me agarraria a ela como um bebê ao peito? A mão dele caiu, se afastando. Tu estás certa. Ameaças são tolices. Eu vou comprar teu auxílio. Como? A voz risonha cantarolava com zombaria. Bran abriu sua algibeira e despejou na palma da mão, em forma de concha, uma torrente de ouro. Mais riqueza do que os homens do brejo já sonharam. Mais uma vez ela gargalhou. O que é este metal enferrujado para mim? Guarda-o para alguma mulher romana de seios brancos, que será para ti a traidora. Nomeie-me um preço, ele pediu. A cabeça de um inimigo. Pelo sangue em minhas veias, com sua herança de antigo ódio. Quem é meu inimigo, senão tu? Ela gargalhou e saltou, golpeando-o rápido como uma felina, mas sua adaga se estilhaçou na cota de malha sob o manto de Bran. Com uma sacudida de pulso, ele a empurrou para longe, como se fosse algo repugnante. Ela caiu estatelada sobre sua cama coberta de grama. Deitada lá, ela riu dele. Vou nomear um preço então, meu lobo, e poderá vir os dias em que amaldiçoará a armadura que quebrou a adaga de Atla. Ela se levantou e se aproximou dele. Suas longas mãos inquietas se fecharam ferozmente no manto de Bran. Vou dizer-lhe, sombrio Bran, rei da Caledônia. Eu o reconheci no momento em que entraste na minha cabana com teu cabelo preto e teus olhos frios. Eu vou levá-lo para as portas do inferno, se assim desejar. E o preço será os beijos de um rei. O que tenho eu em minha vida maldita e amarga? Eu, a quem os homens mortais detestam e temem. Eu não conheci o amor dos homens, o aperto de um abraço forte, a ferroada de beijos humanos. Eu, Atla, a mulher loba do pântano. O que já conheci senão os ventos solitários dos pântanos, o fogo lúgubre do frio do pôr do sol, o sussurro da grama do pântano. Os rostos que piscam para mim nas águas dos lagos, o suave cair da noite, fantasmas na escuridão, o vislumbre de olhos vermelhos, o murmúrio terrível dos seres inominais no meio da noite. Eu sou meia humana, pelo menos. Já não tenho eu conhecido a tristeza, a ânsia, o choro melancólico e a pesarosa dor da solidão? Dê para mim, rei. Dê-me seus beijos ferozes e seus esmagadores abraços bárbaros, para que, nos longos e solitários anos que virão, eu não venha a consumir plenamente meu coração em vã inveja das mulheres de seios brancos desejadas pelos homens. Pois terei algumas memórias das quais eu possa me gabar. Os beijos de um rei. Uma noite de amor, ó rei, e eu vou guiá-lo até os portões do inferno. Bran olhou sombriamente para a mulher. Ele foi até ela e agarrou-lhe o braço com os dedos de ferro. Um tremor involuntário sacudiu com a sensação de contato com a pele lisa. Ele assentiu com a cabeça lentamente e, puxando-a para perto de si, forçou sua cabeça para baixo para encontrar os lábios entreabertos da mulher. As frias brumas cinzentas do amanhecer envolveram o rei Bran como um manto viscoso. Ele se virou para a mulher, cujos olhos oblíquos brilhavam na penumbra tristonha. Faça valer a sua parte do contrato, disse ele asperamente. Eu busquei um laço entre os dois mundos e em ti eu o encontrei. Busco a única coisa sagrada para eles. Deve ser a chave que abre a porta que existe invisível entre mim e eles. Diga-me como posso encontrá-la. Eu direi. Os lábios vermelhos sorriram terrivelmente. Vá para o outeiro que os homens chamam de Sepulcro de Dagon. Remova a pedra que bloqueia a entrada e entre por sobre a cúpula do monte.
O chão da câmara é feito de 7 grandes pedras, 6 agrupadas ao redor da 7ª. Levante a pedra do centro e tu verás. Encontrarei lá a pedra negra? Ele perguntou. O sepulcro de Dagon é a porta para a pedra negra, ela respondeu. Se tu ousares seguir o caminho. Estará o talismã bem guardado? Inconscientemente ele afrouxou a lâmina na bainha. Os lábios vermelhos ondularam ironicamente. Se tu encontrares algo no caminho, morrerás, como nenhum outro homem mortal já morreu em longos séculos. A pedra não é vigiada como os homens guardam seus tesouros. Por que eles deveriam guardar o que o homem nunca procurou? Talvez eles possam estar por perto, talvez não. É um risco que terás que correr, se tu desejas a pedra. Cuidado, rei dos Pictos. Lembra-te que foi o teu povo que há muito tempo cortou o laço que os ligava à vida humana. Eles eram quase humanos, eles inundavam a terra e conheciam a luz do sol. Mas agora que se afastaram de tudo, eles não conhecem mais a luz solar e mesmo fogem da luz da lua. Eles odeiam até mesmo a luz das estrelas. Para muito, muito longe eles se retiraram, pois poderiam ter se tornado homens com o passar do tempo, não fosse pelas lanças dos teus ancestrais. O céu estava nublado com uma névoa acinzentada, através do qual o sol brilhava friamente amarelado, quando Bran chegou ao sepulcro de Dagon. Uma colina arredondada, coberta por um tipo de grama com uma curiosa aparência fungoide. No lado oriental do monte havia a entrada de um túnel de pedra, toscamente construído, que penetrava sepulcro adentro. Uma grande pedra bloqueava a entrada da tumba. Bran deitou suas mãos sobre as arestas cortantes e exerceu toda a sua força. Ele segurou firme, desembainhou a espada e forçou a lâmina entre a pedra e o peitoril. Usando a espada como alavanca, manejou com cuidado, conseguiu soltar a grande pedra e então arrancá-la. Um odor imundo de ossos podres espirrou para fora da fenda, e a difusa luz do sol parecia enfraquecer e iluminar cada vez menos a abertura cavernosa. Parecia que estava sendo derrotada pela escuridão viçosa que se agarrava lá dentro. Espada na mão, pronto para o que ele não sabia, Bran tateou seu caminho para dentro do túnel, que era longo e estreito, construído com pesadas pedras adjuntas, e era muito baixo para que ele pudesse ficar ereto. Assim, se foram seus olhos que se acostumaram aos poucos com a escuridão, ou se foi a escuridão que, por fim, foi absorvida pela luz do sol que penetrava pela entrada do túnel. Ele não saberia dizer. De qualquer forma, ele entrou pela câmara de domo baixo e foi capaz de ter uma visão geral de todo o contorno da cúpula. Ali, sem dúvida, em tempos antigos, havia repousado os ossos daqueles para os quais as pedras do túmulo tinham sido juntas, bem como a terra empilhada acima deles. Mas agora não havia nenhum vestígio de ossos sobre o chão de pedra. Aguçando e reforçando os olhos, Bran notou o padrão estranho e assustadoramente regular daquele chão. 6 lajes muito bem cortadas, agrupadas ao redor de uma 7ª. Sim, a pedra de 6 lados. Ele enfiou a ponta de sua espada em uma rachadura e forçou para cima com cuidado. A borda da pedra central empinou ligeiramente para cima. Com um pouco de esforço, Bran ergueu a pedra para colocá-la inclinada contra a parede curvilínea da tumba. Forçando os olhos para baixo, ele viu apenas o breu impenetrável de um poço tenebroso, com pequenos degraus corroídos que levavam mais para o fundo engolido pelas trevas. Ele não hesitou, embora a pele de seus ombros tenha se arrepiado curiosamente. Ele deslizou para dentro do abismo e sentiu a escuridão pegajosa o engolir. Tateando em sua descida, ele sentia seus pés escorregarem e tropeçarem em degraus pequenos demais para pés humanos. Com uma mão pressionando firme contra um dos lados do poço em que se firmava, ele tentava evitar uma queda nas profundezas infinitas do desconhecido. Os degraus eram cortados na rocha sólida.
Mesmo assim, já estavam demasiadamente desgastados e corroídos. Quanto mais longe ele progredia, seus passos foram deixando de ser meros solavancos sobre a pedra curcumida. Então, a direção do eixo de degraus mudou bruscamente. Ainda levava para baixo, mas uma inclinação rasa, descendente, que dificultava ainda mais a descida. Os cotovelos apoiados contra os lados ocos do poço, a cabeça inclinada sobre o teto curvo. Os degraus cessaram completamente, e ele sentiu a pedra viscosa ao toque, como um covil de uma serpente. Bran se perguntou quais seres tinham se arrastado para cima e para baixo naquele caminho enviesado, e por quantos séculos. O túnel foi se estreitando até Bran perceber que seria muito difícil seguir adiante da forma como estava. Ele deitou sobre as costas e empurrou-se com as mãos, tendo seus pés sempre à frente. Ainda assim, sabia que estava afundando cada vez mais profundamente nas próprias entranhas da terra. Como abaixo estava da superfície, ele não se atrevia a contemplar. Então, à frente, um brilho fraco de fogo bruxuleante atingiu a escuridão abismal. Ele sorriu ferozmente, mas era uma alegria vazia, pois se aqueles que ele buscava saltassem subitamente para cima dele, como poderia lutar naquele túnel estreito? Porém, teve que deixar suas cogitações de medo pessoal para trás, no momento em que decidiu iniciar aquela missão infernal. Ele continuou se arrastando, sem pensar em mais nada, exceto em seu objetivo. Finalmente chegou a um vasto espaço onde podia ficar de pé. Não conseguia enxergar o telhado do lugar, mas teve uma impressão de vertiginosa vastidão. A escuridão pressionava por todos os lados e, atrás dela, ele podia ver a entrada para o túnel estreito do qual tinha acabado de sair. Um poço negro na escuridão. Mas, à sua frente, um estranho brilho ardia, terrivelmente irradiando sobre um macabro altar construído com crânios humanos. A fonte daquela luz ele não poderia determinar, mas sobre o altar repousava indiferente um objeto negro como a noite, a Pedra Negra. Bran não perdeu tempo em dar graças ao fato de os guardiões daquela relíquia sinistra não estarem por perto. Ele pegou a pedra e, prendendo-a debaixo de seu braço esquerdo, se arrastou de volta para o túnel estreito. Quando um homem vira as costas ao perigo, sua ameaça pegajosa se agita ainda mais terrível do que quando ele avança para cima delas. Assim, Bran, rastejando de volta ao túnel tomado pelas trevas, com seu prêmio sinistro, sentiu a escuridão se transformar furtivamente acima e atrás de si, arreganhando-se com presas que pingavam pontiagudas. O suor frio cobriu sua carne, e ele apressou-se com o máximo de sua capacidade, ouvidos alertas para qualquer som furtivo que traísse as formas que estavam em seu encalço. Tremores fortes o sacudiam, apesar de si mesmo, e o cabelo curto de sua nuca arrepiou como se um vento frio soprasse em suas costas. Quando ele chegou ao primeiro dos pequenos degraus, sentiu como se tivesse atingido os limites exteriores do mundo mortal. Para cima deles ele foi, tropeçando e escorregando, e, com um profundo suspiro de alívio, finalmente saiu do túnel para estar de novo na tumba, cujo acidentado espectral parecia a chama do meio-dia, em comparação com as profundezas estígias que ele tinha acabado de percorrer. Ele colocou a pedra central de volta em seu lugar e caminhou para a luz do dia lá fora. Nunca tinha sido tão grato pela fria luminosidade amarelada do sol, à medida em que se dissipavam as sombras dos pesadelos de negras asas, do medo e da loucura, que pareciam ter saído das profundezas sombrias montadas em suas costas. Ele empurrou a grande pedra de volta ao seu lugar para bloquear a entrada da tumba. Pegou a capa que havia deixado na boca do túmulo, enrolou-a sobre a Pedra Negra e saiu correndo.
Um asco forte e repugnância chacoalhavam sua alma, emprestando asas aos seus passos. Um silêncio pálido pairava sobre a terra. Era desolada como o lado escuro da lua. Ainda assim, Bran sentia as potencialidades da vida. Sob os seus pés na adormecida terra parda, mas já prestes a acordar, e em qual forma horrível seria. Ele caminhou entre os altos juncos que encobriam um reduto de profunda calmaria, que os homens chamavam o Lago de Dagon. Não houve a menor ondulação que agitasse a água fria azulada, sugerindo qualquer evidência sobre a lenda do terrível monstro que diziam habitar lá embaixo. Bran cautelosamente esquadrinhou a vastidão da paisagem. Ele não viu nenhum indício de vida, humana ou inumana. Então, procurou os instintos de sua alma selvagem para saber se algum olho invisível fixava sobre ele um olhar letal. Não encontrou nada. Ele estava sozinho, como se fosse o último homem vivo na Terra. Rapidamente ele desembrulhou a Pedra Negra, e embora ela repousasse em suas mãos como um bloco sólido taciturno de trevas, ele não procurou conhecer o segredo de seu material, nem explorar os enigmáticos sinais esculpidos ao redor de sua superfície. Sentindo o peso da pedra em suas mãos e calculando a distância, atirou o objeto sinistro para longe, de tal forma que ela caiu quase exatamente no meio do lago. Com um respingo solitário, as águas fecharam-se sobre ela. Houve um momento de lampejos brilhantes no seio do lago. Em seguida, a superfície azulada espalhou-se plácida e calma novamente. A mulher-lobo virou-se à medida que Bran se aproximou de sua porta. Seus olhos oblíquos se arregalaram. Tu, vivo e são. Eu estive no inferno e retornei, ele rosnou. E mais, eu encontrei aquilo que buscava. A Pedra Negra? Ela berrou. Tu realmente ousaste roubá-la? Onde ela está? Não importa. Mas ontem à noite meu garanhão gritou em sua baia, e ouvi alguns ruídos sob seus cascos trovejantes, que não eram a parede do estábulo, e havia sangue em seus cascos quando eu consegui ver, e sangue no chão da cocheira. Eu ouvi sons furtivos na noite, ruídos vindos debaixo do chão sujo, como se vermes se arrastassem no fundo da terra. Eles sabem que eu roubei a pedra. Tu me traíste? Ela balançou a cabeça. Eu guardei teu segredo. Eles não precisam da minha palavra para saber quem tu és. Quanto mais eles se afastarem do mundo dos homens, maiores seus poderes se tornaram por meio de outras maneiras misteriosas. Em uma madrugada, tua cabana vai amanhecer vazia, e se os homens ousarem investigar, eles nada encontrarão, exceto os bocados de terra espalhados pelo chão. Bran sorriu terrivelmente. Eu não planejei e labutei até agora apenas para cair vítima das garras de vermes. Se eles me atacarem durante a noite, eles nunca saberão o que aconteceu com seu ídolo, ou o que quer que aquilo signifique para eles. Eu quero falar com eles. Tu ousas ir comigo e encontrá-los no meio da noite? Ela perguntou. Trovão de todos os deuses, ele rosnou. Quem é você para me perguntar se ouso? Conduza-me a eles e deixe-me barganhar por uma vingança esta noite. A hora da retribuição se aproxima. Neste dia eu vi elmos prateados e escudos brilhantes reluzirem através dos pântanos. O novo comandante chegou à torre de Trajano e Caio Camilo marchou para a muralha. Naquela noite o rei atravessou a desolação escura dos brejos com a silenciosa mulher-lobo. A noite estava densa e calma, como se a terra estivesse embebida em um sono antigo. As estrelas piscavam vagarosamente, meros pontos de vermelho lutando através da escuridão descomunal. Seu brilho era mais fraco que o tremeluzir nos olhos da mulher, que deslizava ao lado do rei. Pensamentos estranhos vibravam na mente de Bran, vago, titânico, primitivo.
Hoje à noite, ligações ancestrais com esses pântanos adormecidos e se rebuliam em sua alma e o afligiam com as fantasmagóricas formas de sonhos monstruosos por eras velados. O peso da grande idade de sua raça foi colocado sobre seus ombros, onde agora ele caminhava como um proscrito e um estrangeiro. Reis de olhos escuros, em cujo molde ele foi matizado, já reinavam nos velhos tempos. Os invasores celtas e romanos eram tão estranhos a esta antiga ilha quanto o seu próprio povo. No entanto, sua raça também era invasora, e havia uma raça mais antiga do que a sua. Uma raça cujos primórdios estavam perdidos e escondidos no além do tenebroso oblívio da antiguidade. À frente deles surgiu uma baixa cadeia de montanhas, que formava a extremidade mais oriental dessas cadeias desgarradas, que mais ao longe subiam, por fim, para findarem nas montanhas do país de Gales. A mulher o levou por um caminho que deveria ter sido uma trilha de ovelhas. Ela parou diante de uma grande caverna negra, de boca escancarada. A porta para aquele que tu procuras, ó rei. O riso odioso soou na escuridão. Ousas entrar? Os dedos do rei se fecharam nos cabelos emaranhados da mulher, e ele a chacoalhou violentamente. O riso da mulher era como um doce veneno mortal. Eles adentraram a caverna e Bran golpeou a pederneira sobre o aço. A cintilação da chama mostrou-lhe uma caverna larga e poeirenta, e do telhado pendiam cachos de morcegos aglomerados. Acendendo uma tocha, ele a levantou e examinou os recessos sombrios, não vendo nada mais além de poeira e vazio. Onde eles estão? Ele rosnou. Ela acenou, chamando-o mais para o fundo da caverna e encostou-se à parede áspera, casualmente. Mas os olhos afiados do rei capturaram o movimento da mão da mulher, apertando firme uma borda saliente. Ele recuou quando um poço negro arredondado escancarou de repente sob seus pés. Mais uma vez, a risada da mulher cortou profundo o rei como uma faca de prata. Ele segurou a tocha, apontando para a abertura, e novamente viu pequenos degraus gastos que conduziam para baixo. Eles não precisam desses degraus, disse Atla. Uma vez eles precisaram, antes do teu povo os empurrarem para a escuridão. Mas tu vais precisar deles. A mulher enfiou a tocha em um nicho acima do poço. A tocha derramou uma luz avermelhada para dentro da escuridão lá embaixo. Em seguida, ele gesticulou apontando para o poço e Bran desembainhou a espada e começou a descer pelo túnel. À medida em que foi entrando nos mistérios da escuridão, a luz se apagou acima dele, e ele cogitou por um instante se Atla tinha tampado a abertura do poço novamente. Foi então que percebeu que a mulher estava descendo logo atrás dele. A descida não foi longa. De repente, Bran sentiu seus pés em um chão sólido. Atla desceu ao seu lado e pôs-se no obscuro círculo de luz que caía pelo túnel. Bran não conseguia ver os limites do lugar em que havia chegado. Muitas cavernas nesses montes, disse Atla, sua voz soando diminuta e estranhamente frágil na vastidão. São apenas portas para cavernas maiores que se esparramam por baixo. Tal como as palavras e ações de um homem, não são mais que pequenos indícios de cavernas escuras, de pensamentos lúgubres, que se encontram lá por trás e por baixo. E então Bran percebeu o movimento na penumbra. A escuridão estava cheia de ruídos furtivos, mas nenhuma era como aqueles feitos por qualquer pé humano. Abruptamente, faíscas começaram a piscar e flutuar na escuridão, piscando como vagalumes. Cada vez mais se aproximavam até o cercarem em uma grande meia-lua. E além do anel, brilhavam outras faíscas, um mar sólido daquelas coisas. O brilho das faíscas ia emurchando na escuridão, até que as mais distantes pareciam meros pontos de luz na escuridão.
E Bran sabia que aqueles eram os olhos oblíquos dos seres que vinham vindo ao seu encontro, em tal número que seu cérebro enovelava na contemplação e naquela vastidão da caverna. Agora que encarava seus antigos inimigos, Bran não conhecia o medo. Ele sentia as ondas da terrível ameaça que emanava das criaturas. O ódio terrível, a ameaça desumana para o corpo, mente e alma, mais do que um membro de uma raça menos antiga. Ele percebeu o horror de sua posição, mas não demonstrou temor, ainda que confrontasse o horror irrevogável dos sonhos e lendas de sua raça. Seu sangue corria ferozmente, mas aquilo acontecia pela emoção quente do perigo, não pelo de terror. Eles sabem que tu tens a pedra, ó rei, disse Atla. E embora notasse que ela estava com medo, o rei sentiu os esforços físicos da mulher para controlar suas pernas que tremiam. Mas não havia sinal de medo na voz dela. Tu estás em perigo mortal. Eles conhecem tua raça desde tempos antigos. Oh, eles se lembram dos dias em que seus antepassados eram homens. Eu não posso salvá-lo. Nós dois vamos morrer como nenhum ser humano morreu por 10 séculos. Fale com eles se quiser. Eles entendem a tua língua, mesmo que tu não possas entender a deles. Mas isso não importa. Tu és humano e um picto. Bran gargalhou, e o anel de fogo mais próximo encolheu-se e recuou com a selvageria no escárnio do rei. Empunhando a espada com uma grossa lâmina de aço de gelar a alma, o rei apoiou suas costas contra o que ele esperava que fosse uma parede de pedra sólida, enfrentando os olhos cintilantes com sua espada firme em sua mão direita e sua adaga na esquerda. Ele gargalhou novamente como o rosnar de um lobo sedento de sangue. Sim, ele rugiu. Eu sou um picto, um filho daqueles guerreiros que empurraram seus brutais antepassados diante de si, como a palha varrida pela tempestade. Os mesmos que inundaram a terra com seu sangue e empilharam bem alto seus crânios para um sacrifício à mulher da lua. Vós que fugiste da minha raça nos tempos antigos, ousais agora rosnar para o vosso mestre? Caiam agora sobre mim como uma inundação, se tiverem coragem, pois antes de suas presas de víboras beberem minha vida, eu cefarei suas multidões como a cevada amadurecida. Com suas cabeças decepadas, construirei uma torre, e com seus corpos mutilados erguerei uma parede. Cães da escuridão, vermes do inferno, vermes da terra, apressai-vos, vinde testar o meu aço. Quando a morte me encontrar nesta caverna escura, seus vivos uivarão diante da quantidade de seus mortos, e sua pedra negra será perdida para sempre. Pois só eu sei onde ela está escondida, e nem todas as torturas de todos os infernos podem espremer o segredo dos meus lábios. Então, seguiu-se um silêncio tenso. Bran encarou da escuridão a luz do fogo, retesado como um lobo na enseada, esperando o ataque. Ao seu lado, a mulher se encolheu, com os olhos em chamas. Em seguida, do anel silencioso que pairava além do luzir obscurecido da tocha, subiu um murmúrio vago e abominável. Bran, preparado como sempre estava para o que quer que fosse, pensou: deuses, seria aquilo a língua daquelas criaturas que uma vez tinham sido chamadas de homens? Atla endireitou o corpo, ouvindo atentamente. Dos lábios da mulher saíram os mesmos sons sibilantes, hediondos e suaves. E Bran, embora já conhecesse o segredo terrível daquela mulher, sabia que nunca mais poderia tocá-la sem a sensação de ter sua alma tragada pela repugnância. Ela se virou para ele, um estranho sorriso dobrando seus lábios vermelhos sombriamente na luz fantasmagórica. Eles temem a ti, ó rei, pelos segredos negros de Lher. Quem és tu, a quem o próprio inferno se curva? Não é o teu aço, mas a ferocidade austera da tua alma é quem tem infligido um medo incomum nas mentes estranhas dessas criaturas. Eles comprarão de volta a Pedra Negra, a qualquer preço.
O desfecho macabro que resulta da ousadia de Bran Mak-Morn virá no próximo vídeo. Valeu por assistir até agora. Não esquece de descer o machado no like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan e do Bran Mak-Morn. Aqui toda semana tem conteúdo howardiano. Aguarde a parte final deste conto que vai ser postado aqui, com certeza você vai curtir. Pessoal, você pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu e pode clicar e apoiar nosso trabalho com algum valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. Dê uma navegada nas nossas playlists, com certeza você vai gostar. E deixa teu comentário lá para interagir comigo. A gente se encontra daqui a pouco, pessoal, no próximo vídeo. Valeu, tchau!